E aí, devoto, seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou André Repson, estamos com mais um vídeo de opinião e bastidores do Galo. Mas antes, você é novo aqui no canal, então se inscreva, cara. E vou pedir também a gentileza do seu like. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, muita informação, muito conteúdo, falado numa linguagem simples, direto para você, isso mesmo. E vamos fazer aí o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar Projeto Menin, Galo maior das Américas. Flamengo tem que acabar. Eu vou dar minha opinião sobre essa situação do Flamengo, sim. E somos nós contra todos. Vou explicar isso daí. Cara, eu tô gravando esse vídeo, já são mais de 1h30 da manhã. E a situação do Flamengo é que eu queria entrar primeiro, tá? Essa situação do Flamengo é a seguinte, cara. Quando você faz uma análise humana da coisa, humana, você fala assim, não tem que ter jogo de futebol. Realmente não tem que ter jogo de futebol, porque é o elenco praticamente inteiro, dirigente, comissão técnica, isso não é certo, nós temos que pensar no próximo, e é assim que a gente deveria caminhar, né? Só que nós estamos falando do Flamengo, e nós estamos falando de instituições que não dão o braço a torcer pelo outro. O Goiás teve que jogar. Times da Série B e da Série C e da Série D tiveram que jogar. Então, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. A regra não pode ser para o Goiás uma e para o Flamengo outra. Ah, mas o Flamengo foi 17. É pior para o Goiás que é 10, que foi 18. Né? O Goiás foi 16. Mas vamos pegar aqui, precisamos ir longe não. Para um time que tem 6. Porque não tem o elenco que o Flamengo tem. O Flamengo tem 2 times. Então o grande lance é o seguinte, o Flamengo ficou chorando até ter o céu, porque o Flamengo não está nem aí para o futebol brasileiro. E os imbecis dos times de futebol brasileiro, e todos, Grêmio, Internacional, Curitiba, Atlético Paranaense, o Atlético, o Cruzeiro, o Bahia, o Fortaleza, o Santos, o Botafogo, o Fluminense e o São Paulo, todos são um bando de imbecis que permitem que o Flamengo faça isso. O Palmeiras não devia entrar em campo. Os times deveriam fazer, ou o Flamengo joga, uma nota em conjunto, ou o Flamengo vocês jogam, ou nós abandonamos o campeonato, que é um escárnio. O Goiás não tem 2 elencos não, e jogou contra o Palmeiras. Outros times não têm 2 elencos e foram jogar. Então, o problema disso tudo não é a questão de simplesmente ter o jogo ou não ter jogo. É que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. A pancada tem que ser para os 2. Não pode ser uma pancada para o A e uma pancada para o B. Isso é um absurdo, isso é um escárnio, meu amigo. Você que está aí do outro lado da tela, isso é um escárnio. Não é porque é o Flamengo, não. E vai chegar a hora que nós vamos ter esse problema aqui no Galo também. Não achem que isso não vai acontecer aqui. Pode acontecer ainda pior, que muito mais gente. Mas o que eu quero mostrar é que a regra tem que ter isonomia. A regra tem que ser igual para todos. Mas, como sempre, o Flamengo dá um jeitinho, através de um funcionário seu, segundo reportagem do Globo Esporte, né? E entrou com... Não foi reportagem do Globo Esporte, não. Foi reportagem de outro canal. Eu vou achar ela aqui agora, ao vivo. Ei, o mouse deu pau aqui. Eu já está mexendo aqui, o mouse dá pau, né? Meio do programa. Então, eu vou achar aqui de quem que é essa repórter, porque você sabe, a gente faz tudo aqui ao vivo, para você participar, né? Aqui, ó, funcionário do Flamengo aciona a Justiça do Trabalho para impedir jogo contra o Palmeiras. Vamos ver onde que está essa notícia. Aqui, ó, Justiça do Trabalho suspende jogo. Matéria do O Globo, Jornal Carioca. Aí eles relatam aqui, ó. Vamos lá. Aí só para complementar. Aí o jogo agora está suspenso. Está suspenso. E isso é bizarro. Porque como que vai fazer suspender o jogo numa situação dessa? Aí vem para a decisão vem em função movida pelos sindicatos empregados em clubes estabelecidos de cultura física, de esporte similar do estado do Rio, os Sindeclubes, mas não engloba apenas motoristas, segurança e staff, como também jogadores. Aí na decisão, o juiz homem alega que contaminação demais, aí vai lá e suspende, né, o jogo e tal. Aí aqui, eu estou procurando aqui porque falam que é um funcionário do Flamengo, mas que não fosse funcionário do Flamengo, mas parece que é, né? É um funcionário do Flamengo que é tipo gerente, é diretor
lá e, diante disso, ele vai lá e pede o impedimento. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é um escárnio como as coisas são no Brasil. O STJD já falou que não. Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a entidade máxima. Aí veio o TRT e falou que sim, tem que suspender, porque é um absurdo, e blá blá blá, e mimimi, popopô, isso não pode, e tudo mais, e etc. E aí eu fico pensando assim, beleza, e o pobre do Goiás, que não tinha 2 elencos, como é que ficou? Fica por isso mesmo? Então no Brasil é assim que funciona, né? Então é assim, o mais fraco. A gente já sabe que é assim, né? Esse é o problema, a gente já sabe que é assim. E assim, é triste a gente ver que as coisas caminham dessa maneira, né? É triste a gente ver que não tem uma coisa que seja certa, sabe? Não tem uma coisa que seja assim, límpada. Límpada nem existe, né? Mas que seja limpa, né? É triste, cara, é triste, triste, triste. E eu fico muito chateado porque não tem como a gente fazer nada. Nós vamos ficar na mão desses caras. E o Flamengo faz o que quer. Por isso que o Flamengo tem que ser extinto. Era preferível o Flamengo chegar para a CBF e falar ao CBF, diante do cenário, nós vamos pedir aqui o WO, porque nós não temos condições de jogar. Certo? Nós quisemos voltar para o futebol, nós falamos que nossos protocolos eram os melhores que existiam no universo, nós falamos isso, isso e isso, nós falamos aquilo, aquilo, aquilo. Então, mediante isso tudo, nós entendemos que nós não vamos jogar. E pronto, mas não. Eles passam por cima de tudo. Eu vou até retirar, que eu falei que era funcionário do Flamengo, porque eu não estou achando a reportagem. Então eu vou retirar que foi isso. Vamos colocar que foi o sindicato mesmo, tá? Eu estou retirando o que eu disse, desculpe. Mas o sindicato, né, foi lá e entrou, óbvio que, né, a gente sabe como é que as coisas funcionam, então assim, é triste a gente ver que pau que dá em Chico não dá em Francisco. Quando o atleta tiver 5, que é um prejuízo gigantesco técnico, vai suspender. Não vai suspender. E aí? Então, assim, é um escárnio, é para ficar muito chateado, é para ficar muito triste, mas fazer o quê, né, gente? A gente vive num país onde que esses caras fazem o que bem entendem, né? Segue o jogo e bola para frente que atrás vem gente, né? Galera, vamos falar agora de Somos Todos Nós contra Eles. Ontem eu peguei e assisti um pedacinho, cara, dos programas esportivos da Fox Sport TV. Todos os gols do Galo foram por erros, foram por falta disso, por falta daquilo, isso aqui que deu errado, foi aquele outro que deu errado, mas nenhum foi por mérito do Atlético, sabe? É triste a gente ver que existe uma perseguição da imprensa nacional contra o Galo. É triste a gente ver que os caras não dão o braço a torcer que o Atlético está numa ascensão. Mas porque teve essa falha? Meu amigo, é assim para todo mundo. Sabe? Então é triste a gente ver. Então, torcedor, mais do que nunca, somos nós contra todos. Somos nós, a massa atleticana, a torcida do Galo, contra todos e todo mundo. E vamos juntos, porque assim, garanto, nós vamos buscar o local que nós merecemos. Coisas muito boas virão. Então, unidos, uma força, um foco e uma fé, que aqui é Galo. Vamos para o próximo tema nosso. Odeio quando a vinheta dá pau, mas de vez em quando dá pau. Vamos para o próximo tópico nosso, que é o seguinte, vamos falar agora do Rubens Menin, né? Teve uma matéria muito interessante do Tempo, que o jornalista ele bate um papo com o Rubens Menin sobre como que o Atlético vai virar né, uma potência. A gente já falou disso aqui, eu vou trazer, fora das informações que ele trouxe lá, recomendo que vocês vão lá ler essa notícia, ela até paga, tá? Um amigo meu que me mandou, que ele assina, mas eu vou falar de algumas coisas que eu sei, tá certo? E vocês vão ver que encaixa, e eu já tenho vídeos lá atrás, no início do canal, que falam isso. Então, se você quiser buscar, é só você voltar aqui no canal Alvinegro que você vai encontrar esses vídeos. O grande lance que o Rubens Menin quer pôr o Atlético em outro patamar é que ele entende que a torcida atleticana movimenta terras, movimenta mundos, movimenta planetas. E nós vimos isso com o Manto da Massa, esses 10 mil que colocaram agora, vocês vão ver que vai vender num estalo. O grande lance que o Rubens Menin entende é, primeiro, uma regra de administração financeira, como existe em todas as grandes empresas. Não pode gastar mais que isso, tem que olhar isso aqui, todo. O cafezinho tomado tem que ter nota, tudo tem que estar aqui dentro. E quando isso chega
por um departamento administrativo e financeiro com muita competência, esses caras pegam isso e falam assim, ó, tá gastando demais com isso, vamos reduzir, vamos fazer isso aqui, ó. Como reduzir esse gasto? Esse gasto aqui está alto, como reduzir este? Ou seja, a melhor coisa que uma empresa faz de cara é trazer economia. E quando você traz essa economia, começa a sobrar dinheiro. E dinheiro pequeno é muito. A gente percebe isso em economia ao longo do ano. Eu que tenho negócio, cara, é bizarro que quando você economiza, passa a economizar R$50 por dia, você vai fazer uma conta, assim, a grosso modo, 50 vezes 365, você está falando de 18.250. Com R$50 por dia, nós estamos falando de 18.250. Consegue compreender como a economia funciona? Pois é. Outro lance que o Rubens Menin entendeu é que o seguinte, o Atlético não pode comprar jogadores muito caros, o Atlético tem que fazer apostas em jogadores que já demonstraram ter qualidade, mas ainda não foram vendidos. Marrone, entre outros que o Atlético tem, né? O Alanzinho, o Arana, o Jair. Qual que é a ideia? Compra barato e vende caro. Vocês repararam que nenhuma compra do Atlético passa dos 4 milhões? Que o Rubens Menin fez? Pois é. É desta maneira que vai ganhar. Então eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, bobo, que é, por exemplo, o Marrone. Marrone foi comprado a 4 milhões de euros, numa época que o euro estava 4,55. Então, vezes 4,55, nós estamos falando de 18 milhões e 200 mil reais. Beleza? Guarda esse número, 18 milhões e 200 mil. Se o Atlético consegue vender o Marrone pelo dobro, 8. No euro de hoje, que é 6,34, 6,34, nós estamos de 50 milhões, menos 18 milhões, nós estamos de 32 milhões. Vamos trazer o euro para uma realidade de 5,50, que é o que ele vai acabar ficando? Então vamos lá, 8 milhões vezes 5,50. Nós estamos falando de 44 milhões, menos 18. Nós estamos numa economia, num lucro de 26 milhões. Esquece que salário não entra nessa conta, impostos, nada disso. O que eu quero mostrar para vocês é que o Atlético vai ir por esse caminho. Então, o caminho para você transformar o Atlético em uma grande marca é estádio próprio, marca fortalecida, compra de jogadores baratos e vendas caras e um administrativo foda. Com esses 4 pilares, o Atlético vai se tornar uma das maiores instituições das Américas. Podem anotar o que eu estou falando. Hoje de noite, às 20 horas, eu vou fazer uma live exclusiva, vou trazer o professor Dalmar aqui, que ele tem conhecimento sobre esse assunto, vou convidá-lo, porque vai ser uma live assim, espetacular para falar disso, que eu acho muito importante tratar desses temas. E vamos tratar também de futebol, entre outras coisas, beleza? O meu grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais tarde na nossa live de domingo. Beijo no seu coração, valeu, tchau e fui!